Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para gravarmos sobre nossa lição. Estou aqui gravando novamente do meu celular mesmo, não estou em casa, estou em viagem, tá? Vim dar aula aqui em um dos núcleos de teologia aqui no interior do estado do Maranhão, tá bom? E por esse motivo eu não gravei no programa. Também eu não tive muita sorte, eu comprei uma webcam, a webcam não funcionou. Enfim, vou tentar comprar uma outra webcam aí mais aqui para ver se... Porque a ideia também é ter uma imagem melhor e ficar usando lá o programa lá, como vocês veem aí. Mas na próxima aula, se Deus quiser, a gente vai gravar do computador, tá bom? Como eu falei, né, pequeno vídeo que eu joguei na internet, a lição de hoje ela vai trabalhar o tema sobre Jesus Cristo, tá? O tema é a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. É interessante que a gente pode dizer que é um assunto muito falado, muito comentado, é o assunto de Jesus. Dificilmente uma pessoa não conhece Jesus. Dificilmente alguém não tem alguma posição, seja positiva ou negativa, com relação a Jesus. É bem verdade que existem povos, pessoas, culturas em lugares no mundo que ainda não tiveram um conhecimento da pessoa de Cristo, tá? Aí entra a questão da evangelização, a questão das missões, mas o nosso caso hoje não é bem sobre isso. Nós estamos aqui para falar de Jesus, com base na lição, é claro, e trazer aqui algumas informações que a lição tocou, que é muito importante, porque nós estamos vivendo, como a gente já falou em lições passadas, em uma época em que a informação, o conhecimento, ele é muito disseminado através da internet. A gente sabe que existem muitos youtubers, muitos vídeos de todas as formas. Tem aquele pessoal que prega Jesus, que vive Jesus, mas também tem aqueles que vivem para gravar vídeos para desconstruir a ideia de Jesus. E a gente percebe que esse tipo de vídeo, esse tipo de aula que é jogado na internet, ele tem destruído a fé de muita gente, tá bom? Por isso, você, professor da escola dominical, você tem que ter segurança, tá bom? Você tem que ter respaldo para, né, poder, como é que eu poderia dizer, falar de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Nossa lição, ela tem como texto bíblico, tá? O texto bíblico se encontra em Marcos capítulo 14, tá? Evangelho de Marcos capítulo 14, versículos 58 ao 64. Eu vou fazer aqui algumas ponderação, tá bom, nesse texto, tá legal? Tá aqui na mão a minha lição, que diz o seguinte: porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas vou repetir a leitura. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Veja que o autor do livro de Marcos, ele começa a falar que havia um grupo de pessoas que estavam testemunhando, estavam testificando, mas o ensinamento que eles estavam passando sobre ele, no caso, ele aqui é Jesus, era algo falso. Então, só para que a gente possa ter logo na mente o seguinte: não é de hoje, quando eu falo hoje, nossos dias atuais, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é criticado. Não é de hoje que muita gente tenta desfazer a imagem de Cristo. Veja que já no início, bem no início da história da igreja, e claro, mais precisamente ali nos dias do próprio Senhor Jesus, já haviam pessoas que estavam ali testificando, testemunhando falsamente contra a pessoa de Cristo. E olha que eles tinham Jesus perto deles, né? Agora imagine só, se essas pessoas que tinham Jesus perto deles, ou como a gente costuma falar, eram contemporâneas, e ainda assim elas criaram problema em relação à pessoa de Cristo, quanto mais ao longo dos séculos, o que as pessoas não têm feito para desmoralizar a imagem do Senhor Jesus. O versículo 57, só que tem um detalhe aqui que o Marco vai falar, né, que eu acho interessante. O testemunho deles não era o quê? Coerentes, ou seja, eles falavam uma coisa, outro falava outro,
Isso quer dizer que não batia, não tinha uma linha de pensamento lógico, não tinha coerência. O versículo 57 vai falar: e levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: o que eles estavam falando contra Jesus? Olha o que eles estão dizendo. Nós ouvimos-lhe dizer: eu derribarei este templo, construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homem. Observe que o versículo 58, de fato, ele tem uma certa verdade, mas a questão é, o autor, que é Marcos, ele diz no versículo 57, que eles estavam testemunhando, ou como o texto fala, testificavam falsamente contra ele. Ou seja, eles criaram, de fato, Jesus falou alguma coisa relacionada ao templo, que aquele templo não ficaria de pé, tá? Que aquele templo seria de fato destruído. Inclusive, isso virou uma profecia, que alguns acreditam que o templo aqui de Salomão, no caso, né, ele está se referindo a ele, essa profecia se cumpriu quando da entrada, né, de Tito, general Tito, entra em Roma, como diz a história, no ano 70 depois de Cristo, ali destrói o templo. Agora, veja bem, eles estão, no versículo 58, acusando Jesus disso, mas a ideia de Jesus nunca foi de desfazer, de menosprezar, tá bom? A ideia de Jesus nunca foi de querer pisotear na fé deles. E quando Jesus falou essa ideia da destruição do templo, alguns estudiosos até dizem que ele tem um duplo sentido, no sentido de que, ao mesmo tempo, ele está falando da pessoa dele, o templo, que era o próprio Jesus, que seria morto, mas depois ressuscitaria, e também estava se referindo ao templo de Salomão, tá? Mas veja que essa passagem, ela vai se aplicar muito mais à pessoa de Cristo, tá bom? Porque Jesus não está preocupado com o templo, Jesus não está preocupado com paredes de tijolos, não, ele está preocupado com pessoas. A questão de Jesus é pessoas. Mas eles pegaram essa fala de Jesus e transformaram ela em uma acusação contra ele. E, como eu falei, se eles vendo Jesus dia após dia inventaram isso, imagina nos dias atuais. Versículo 59 fala: e nem assim o testemunho deles era coerente. Veja, tinha um certo sentido que eles falaram, até tinha, mas devido não ter coerência, não tinha verdade, né? A questão é essa, não tinha verdade no testemunho deles, então não dava para ter uma certa coerência. O versículo 60 fala: e levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada responde? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Essa pergunta do sumo sacerdote, és tu o Cristo, filho do Deus bendito, ela foi a pergunta chave, a pergunta fundamental, porque aqui o sacerdote está, na verdade, invocando um título divino, ele está aqui invocando um título sagrado. E aí o versículo 62 vai exatamente incorporar isso, quando diz assim: e Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Veja que Jesus ele piorou a situação quando ele vai usar as seguintes expressões aqui. Primeiro, ele vai dizer o nome eu o sou, e essa palavra é muito semelhante à que aparece no Antigo Testamento, em especial ali na sarça, quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele usa essa expressão eu sou ou eu o sou. É uma expressão que remete à ideia de Deus. Então Jesus está dizendo de fato que ele é divino, que ele é Deus. E ele usa também essa expressão filho do homem, que é outro título que também seria dado ao Messias, tá bom? É tão certo que a coisa ficou tão insustentável nessa hora que o texto fala do versículo 62: e o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhos? Esse ato de rasgar as vestes demonstra
o sentido que eles entenderam da mensagem de Cristo, porque ali é como se eles entendessem, olha, ele está blasfemando, ele está se auto-julgando como Deus. E o versículo 64, vós ouviste a blasfêmia que vos parece, e todos o consideraram culpado de morte. Então aqui nós temos aqui uma narrativa, tá, que é interessante, que ela vai dar base para esse tema, que é a realidade bíblica do Senhor Jesus. Veja que não é de hoje que Jesus Cristo ele tem sido motivo de controvérsia. Se você pegar o livro de Lucas, quando Jesus ele foi apresentado, aliás, foi levado pelos seus pais para ser apresentado no templo, a Bíblia fala que quando Simeão pegou a criança, ele disse, essa criança ela vai ser bênção para muitos, mas também ela vai ser maldição para outros, porque nas palavras do sacerdote Simeão, que ele queria dizer que, de fato, a pessoa de Jesus, ela seria bênção em que sentido? Porque Jesus ele é bênção na vida daqueles que creem nele, isso é fato. Aquele que crê em Jesus, aquele que confia em Jesus, que entrega de fato a sua vida a Jesus, esse não tenha dúvida, Jesus se torna uma bênção para ele. Porém, para aqueles que resolvem negá-lo, virar as costas para ele, ou mesmo, como a gente vê nos dias atuais, e naqueles dias já acontecia isso, negam, falam falsamente contra ele, é óbvio que ele vai ter um problema muito sério na vida, ok? Então, vamos lá falar da lição. O primeiro tópico da lição fala, quem foi Jesus? Quem foi Jesus, gente? Você já parou para analisar? É bom você começar a perguntar isso para a turma assim, gente, para vocês, quem é Jesus? Isso é muito importante, sabia? Por que é importante? Porque tem muita gente que tem uma ideia muito errada sobre Jesus, né? Tem gente que tem Jesus e vai dizer assim, não, Jesus é meu tudo. Mas esse meu tudo, ele está restrito a algum desejo, a algum tipo de... Não, eu sigo Jesus porque ele que abençoa a minha casa, ele que me protege, ele que me guarda. Então, mas quem é Jesus de fato para você? Tá bom? Jesus para você é só o abençoador? Jesus é só o que te protege? Jesus é só aquele que te dá as coisas? Jesus é o que te dá alegria, te conforta? Quem é Jesus para você na verdade? Essa é uma pergunta muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje dentro das igrejas, as pessoas, quando eu vejo um crente, por exemplo, que ele se afasta da igreja, ele sai da igreja, eu fico a pensar, se essa pessoa realmente ela entendia quem era Jesus, então é muito importante perguntar isso para a turma, porque não é possível que as pessoas elas estão ali na igreja, passam um certo tempo e de repente, por uma decepção, por um pecado, por alguma coisa errada que elas fizeram, elas resolvem abandonar a igreja, porque na verdade elas não estão abandonando a igreja, a gente sabe disso. Elas estão, na verdade, abandonando Jesus. Porque uma pessoa que sai da igreja assim, não procura resolver os seus problemas, não pensa que Jesus morreu na cruz por ela, Jesus se humilhou, Jesus derramou seu sangue, e a pessoa simplesmente, às vezes por uma decepção, coisa que Jesus passou muito, ela resolve abandonar a pessoa de Cristo Jesus. Tá? E aí o primeiro tópico vai falar um pouco quem foi Jesus. Primeira coisa que você tem que ter em mente, como a lição fala, ele estava com Deus. Veja, Jesus, ele não tem, como a gente costuma falar, um tempo, tá? Não tem esse negócio para Jesus, não tem passado, presente, futuro. Claro que Jesus, em sua natureza humana, ele se sujeitou a isso, como vocês sabem. Ele teve o passado, teve o presente e teve o futuro. Mas é bom que se diga que Jesus é chamado na Bíblia também de Deus. Lá o capítulo 1 de João, logo no capítulo 1, ele é chamado de verbo, a palavra. O texto fala que no princípio, na origem de tudo, na eternidade, era o verbo, ou seja, era a carne. Ou poderia traduzir, era Jesus. E Jesus, ele vem o quê? Se faz carne e habita entre nós. Tá? E diz mais, que ele era Deus. Ele é Deus, na verdade. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e o texto vai falar que não que ele era. Desculpa, corrigindo aqui. Jesus é Deus. Ok? Então, a primeira coisa que você tem que entender
é que Jesus é Deus. Ele não é criatura, ele é criador. Em Colossenses, se não me falha a memória, vai dizer que todas as coisas foi criada por ele, e sem ele nada foi feito sem ele. Ok, tudo teve a participação de Cristo Jesus. Tem um texto que é em Colossenses também que vai dizer assim, que ele é o primogênito da criação. Preste atenção aqui. Alguns vão interpretar, principalmente aí as testemunhas de Jeová, tá? Elas gostam de dizer que esse texto e outros mais, mas eu quero pegar esse texto, é uma prova de que Jesus não é Deus. Ele é uma criação especial. Quando Paulo fala que ele é o primogênito da criação, eles vão interpretar que a Bíblia está falando ali que Jesus é como se ele aqui embaixo tivesse aqui toda uma criação, tá bom? Mas ele é o primogênito, ou seja, ele está acima, né? Acima de todas as coisas. Mas quando por isso que é muito importante a gente ter um dicionário bíblico em casa e também, se possível, você comprar um dicionário teológico, tá? Porque você vai lá e pesquisa a palavra primogênito. O que significa primogênito? Aquele que é primeiro, de fato. Mas quando também a gente vai observar o significado dessa palavra no Novo Testamento e você pega ela no grego, ela não tem só essa ideia. Ela também tem a ideia de aquele que é destaque, aquele que é melhor, né? Ela tem a ideia de dizer que aquele que é superior. Então, nesse sentido, eu acredito, pela leitura do texto, eu estou aqui sem Bíblia, tá? Estou fora de casa, e aí eu acabei não conseguindo trazer uma Bíblia, porque eu achava que ia dar, mas não deu certo, enfim. Eu estou sem Bíblia, porque eu queria estar com a Bíblia aqui para ler esse texto, para a gente dar uma olhada, mas vamos pensar comigo aqui. O apóstolo Paulo, em suas cartas, é bom que você atente isso, tá? Ele, várias vezes, ele vai falar que Jesus é Deus. Quando ele usa, por exemplo, a expressão Senhor, que é a ideia grega de Kyrios, essa expressão Kyrios, no grego, ela é aplicada à questão divina de Cristo. Então, seria muito estranho o mesmo apóstolo que escreveu 13 cartas, que em algumas delas ele vai falar que Jesus é Deus, seria muito estranho ele escrever em uma das suas cartas dizendo que ele é uma criação. Então, não é nesse sentido que o Paulo quer falar em Colossenses, mas no sentido que ele é destacado, que ele está acima, que nada é igual a ele, porque ele não foi criado, tá bom? Ele, na verdade, ele é o Criador. Paulo vai falar isso, João vai falar isso, no livro de Apocalipse fala assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ou seja, ele está declarando claramente que ele é Deus e que ele estava desde a eternidade, sempre que houve eternidade, tá bom? Ele sempre estava lá com Deus. Como é que é isso, Silvio? Bem, isso aí é um mistério, porque aqui entra o assunto, como é que nós podemos interpretar a nossa fé, a nossa religião, de forma monoteísta, como a gente prega, monoteísta, né? Sendo que nós trabalhamos a ideia de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, tem essas dúvidas, mas existem doutrinas na fé cristã, professor, que você tem que explicar para a turma, que elas não são entendidas 100% racional. A gente vai tentar trabalhar, a gente vai tentar dar uma explicação, mas a gente tenha consciência de que existem doutrinas, como por exemplo a doutrina da Trindade, que apesar de são 3 pessoas, mas não são 3 deuses, tá bom? É uma doutrina que nós a classificamos dentro da categoria dogmática, doutrinas dogmáticas da fé cristã. O pessoal aí que não acredita na Bíblia e que querem trabalhar mais as questões de Deus dentro de uma perspectiva secular, eles ficam loucos com essa explicação. Mas isso também mostra que nós, você que é professor, nós, temos que aprender e reconhecer que tem coisas que a gente não vai conseguir explorar na sua totalidade, tá bom? Ainda que Deus nos dê graça, sabedoria, mas a nossa mente finita, nossa mente racional, ela não vai conseguir compreender. Como essa questão aqui, de Jesus estar na eternidade, tá? Ele ser criador, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Então, o primeiro
ponto do tópico 1 vai trabalhar exatamente isso. Ele estava com Deus, tá bom? Segundo, vai falar que a vinda dele foi anunciada. Existem muitas profecias, inclusive o maior profeta que nós podemos dizer que trabalhou essa ideia do ministério de Jesus foi o profeta Isaías. Tá? É bem verdade que as pessoas vão sempre dizer que a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse, existe pelo menos uma passagem, ou como eles costumam dizer, uma ideia, tá bom? Uma ideia central, né? Uma ideia central da pessoa de Cristo, tá bom? Então, existem muitas passagens. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu acho uma bem aqui, ele fala bem aqui, ó, se não houve revelação da parte de Deus, não há profecia. E foi por meio dessa revelação que o Senhor moveu o profeta Isaías para dizer as seguintes verdades sobre o Messias. A Galileia seria alvo do seu ministério. Ele seria levado diante dos seus acusadores como um cordeiro mudo, e o seu chamado por Deus para anunciar as boas obras. Então, até onde ele ia nascer, a cidade, como ele ia operar, tudo isso estava lá nas profecias do profeta Isaías, porque isso foi anunciado, tá bom? E aí para você ver, quando Jesus apareceu, as pessoas na maioria, muito desses fariseus, desses homens que lidavam com a Torá, lidavam com o Antigo Testamento, eles não conseguiram identificar Jesus, mas teve gente que conseguiu. É bem provável que um deles foi Nicodemos, né? O Nicodemos, ele foi um desses fariseus importantes do seu tempo e reconheceu em Jesus uma diferença. Ele reconheceu em Jesus como é que eu poderia dizer assim, uma graça que corroborava com as escrituras sagradas, porque esse pessoal, irmãos, eles estudavam muito a Bíblia. Mas quando Jesus ele aparece, mesmo estando lá as profecias, eles não conseguiram entender. Porque até hoje a ideia do povo de Israel, principalmente os da ala ortodoxa, é esperar o quê? Um Jesus como se fosse um político, né? Jesus como se fosse como se fosse um líder, um rei, alguma coisa desse tipo. É tão certo que até os discípulos, né, eles esperavam isso, a manifestação de Cristo como, né, e aí no final das contas eles veem Jesus sendo crucificado, sendo preso, né, e os inimigos batendo nele, machucando ele, e ele não fazendo nada. Mas Isaías fala, né, que ele foi levado como um cordeiro, né, e para o matadouro, e lá ele não gritou, ele não falou nada. Foi exatamente o que aconteceu. Jesus foi levado para o matadouro, de acordo com as profecias bíblicas, e lá ele não disse nada, ele não reclamou, ele não amaldiçoou ninguém, tá bom? Ele tinha muita consciência, né? Tinha muita consciência da sua missão, do que ele deveria fazer, tá bom? Então, a Bíblia tem os Salmos também, que vão falar muito sobre Jesus. Enfim, todo o Antigo Testamento. O Novo Testamento, claro, fala. Mas o Antigo Testamento existe muitas passagens que falam aí sobre a pessoa de Cristo Jesus, tá bom? Só ajeitar aqui a câmera do celular para ficar melhor assim, tá? E para fechar, aqui é interessante, ele, apesar de ele ser Deus, mas Jesus precisou, tá bom? Se encarnar, ele precisou o quê? Nascer. E aqui o autor da lição, ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, né, capítulo 4, versículos 4 e 5. Então, ele teve que se fazer carne, isso porque era necessário, era preciso ele morrer na cruz, ele tinha que morrer na cruz para salvar-nos dos nossos pecados, tá bom? Mas essa ideia da natureza de Cristo, ou das duas naturezas, a natureza humana e a natureza de Cristo, da parte divina, isso sempre, gente, suscitou debates, tá bom? Como eu falei agora há pouco, olha, Jesus, ainda em vida, praticando o seu ministério,
haviam pessoas que testemunhavam de forma errada sobre Jesus. Ao longo da história da igreja, tá bom? Algumas coisas foram acontecendo, tá, professor? Por exemplo, o que aconteceu? Dúvidas foram aparecendo, do tipo, se Jesus é homem, como é que ele é homem ou ele é Deus? Ele é Deus, ele é homem. Ele tem duas naturezas, ele tem duas personalidades, o que ele é de verdade, tá bom? Por exemplo, quem morreu na cruz? Tá? Pode parecer uma pergunta, mas quem foi que morreu na cruz? Foi Jesus. Beleza. Mas quando ele estava morrendo na cruz, a natureza divina de Jesus, ela o abandonou, como alguns pregam, né? Como algumas seitas, algumas heresias do século II, século III. Então, para vocês verem que não é tão simples essas questões quando você começa a estudar de fato Jesus. Tem uma ideia, houve no passado, eu vou aqui citar pelo menos 3 heresias que foram muito difundidas e algumas delas até o dia de hoje ainda estão em nosso meio. A primeira delas é a doutrina do arianismo, que vem de Ário. Ário foi um líder religioso, um bispo, né? Ele, se não me falha a memória, ele era da cidade de Alexandria, tá bom? E o que é que Ário ele entendia? Que Jesus ele não era Deus. Para Ário, Jesus era um grande pregador, um grande homem, ok? Mas ele não era Deus, ele era homem, até porque ele foi criado por Deus, tá? É claro que essa doutrina ela foi condenada em concílios, tá bom? Eu acho que foi no concílio de Calcedônia, se não me falha a memória, não lembro agora assim de cabeça, porque ao longo da história da igreja houve muitos concílios, e esses concílios geralmente era para eles bater o martelo em relação a alguma coisa. É aqui que os críticos entram, quando eles dizem que a história é contada pelos vencedores, ou seja, como havia uma maioria, beleza, de pessoas que eram a favor da ideia de que Cristo, ou que Jesus é Deus, então isso prevaleceu em detrimento daqueles que eram a minoria, no caso, Ário, tá? Mas diz a história, né? Tem um livro muito bom, História da Teologia Cristã, de Roger Hodgson, ou Roger Hodgson, como você queira pronunciar, onde ele conta que as ideias de Ário quase que elas prevaleceram no seu tempo, tá bom? Mas graças a Deus não foi para frente, acabou sendo condenado em um desses concílios aí. Outra seita, outra ideia errada, outra heresia, foi a doutrina do nestorianismo, que vem de Nestório. O que Nestório diz? Nestório, já diferentemente de Ário, ele não negava a natureza divina nem a natureza humana de Cristo. Porém, o que ele defendia? É que é uma coisa muito doida. Por isso que eu falo, gente, tem coisas na Bíblia, quando você vai estudar a pessoa de Cristo Jesus, você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Para você não cometer esses equívocos. Porque Nestório, o que ele entendeu? Ele entendeu que havia duas naturezas, beleza? A natureza humana, a natureza divina, mas cada uma dessas naturezas, elas tinham uma personalidade diferente, ou seja, Jesus tinha duas personalidades. Nos dias atuais, para a galera aí que trabalha na área de comportamento humano, psicólogos, psiquiatras, enfim, esse pessoal que trabalha nessa área, como é que eles iam ver Jesus? Como alguém que não era muito normal, não é isso? Porque ele tinha duas personalidades, e não é bem isso. Jesus tinha duas naturezas. Jesus, que é a natureza humana e a natureza divina. Porém, ele é uma pessoa. Então, não vamos confundir com a ideia de duas naturezas, duas personas. Não, Jesus ele é uma pessoa, mas ele tem duas naturezas. Como é que isso se dá? Aí é aquilo que eu acabei de falar. Tem coisas que a gente não vai conseguir entender racionalmente, tá bom? Mas uma coisa é certa, Jesus não era uma pessoa que uma hora exercia uma natureza, aliás, uma personalidade, e depois ele exerceria outra, não tem nada a ver. Outra, só para encerrar essa parte aqui, porque foram muitas as tentativas de tentar explicar o lado divino e o lado humano. Pode ver que esse pessoal, quando eles se colocavam para explicar
essa questão da doutrina das duas naturezas de Jesus, ou eles exaltavam uma e negavam a outra, ou fazia vice-versa, ou seja, eles nunca conseguiam chegar em um consenso. A outra foi a doutrina do monofisismo, tá? Mono, única natureza, né? Única natureza, aonde aqui também a ideia aqui era que quando o homem Jesus foi batizado ali nas águas, o que aconteceu? Ali uma voz, né, e a pomba ali que representava o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Então ali a natureza divina ela tomou conta, né, completamente da mente. Então Jesus tinha uma mente divina, ele não tinha mais a mente humana, porque quando ele foi batizado no Rio de Jordão aconteceu ali esse milagre. Então esse é o primeiro tópico da lição. Aí, tá, só mais um detalhe aqui. Ele fala que no século II da nossa era, uma heresia foi levantada por um homem chamado Manes. Isso aqui é mais outra seita, que dizia que Jesus não era humano, e sim um espírito que parecia ter um corpo. Tal pensamento contradiz o nascimento, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, seria interessante você, professor, perguntar o seguinte para a turma. Gente, qual seria o problema, ou que problema tem, se a gente pregasse na igreja que Jesus ele não era Deus? Tem algum problema? A mesma pergunta você faz também, só que você inverte. Gente, tem algum problema se a gente pregar na igreja e dizer que Jesus ele era Deus, mas ele não era homem? Tem algum problema? É claro que tem problemas muito sérios, porque se Jesus de fato, como diz aqui a lição, ele não nasceu de uma mulher, como diz Gálatas, lá, como Paulo fala, nós vamos ter um problema aqui, porque alguém precisava morrer na cruz, e quem morreu na cruz foi um espírito, foi uma alma, foi apenas uma energia, ou de fato foi uma pessoa humana, tá? Então, tem problemas. Quando eu também nego a natureza divina de Jesus, tá? Eu tenho um outro problema, porque é o seguinte, só quem pode perdoar pecado é Deus. Então, se Jesus não é Deus, ele não pode perdoar os nossos pecados. Aí diz, mas ele morreu. Mas esse não é só essa etapa, tá bom? Tem a etapa da morte dele, que é a parte humana, mas tem a parte divina também, que ele exerce sua autoridade, seu poder de Deus, para perdoar os nossos pecados. Então, tentar negar uma dessas duas naturezas, a natureza humana ou a natureza divina, você vai criar um problema na área da salvação. Por isso que é muito, muito importante você atentar, se ligar para não cair em erros, ok? O segundo tópico ainda diz assim: quem dizem os homens que eu sou? Né? E aqui nós sabemos que a resposta, essa pergunta de Cristo, ela é uma pergunta antiga, mas é uma pergunta que está bem fresca, ela está bem realmente atual, ela continua ainda reverberando em nossos dias, ela continua ainda sendo discutida em nossos dias, e é nos campos acadêmicos, tá, gente? Não é dentro da igreja, não, é dentro da academia. Por exemplo, eu tenho aqui esse livro, até falei lá no vídeo, esse livro aqui, O Jesus Histórico, tá bom? Se você deseja, tá bom, conhecer o que significa essa ideia dos Jesus históricos, seria interessante se você puder comprar, tá, para você, professor, ler, da editora Thomas Nelson, geralmente no site ali da Amazon. Esse livro está bem baratinho. Deixa eu ler aqui só um texto, aqui, só para você ter uma ideia, tem aqui um texto, tá bom? Onde o capítulo diz assim: um Jesus ou muitos? De quantos Jesus nós estamos falando? Eu vou ler aqui rapidamente. A busca moderna, preste atenção, lançada nos primeiros anos do Iluminismo, porque essa ideia da busca do Jesus histórico, gente, ela começa mesmo ali no Iluminismo. Vocês sabem que o Iluminismo foi um período, isso começa ali na França, onde o homem começa a explicar tudo pela razão, né? Iluminismo, luz, razão. A ideia é essa. Então, no período do Iluminismo, começa-se
a estudar de forma mais acadêmica, de forma mais técnica e racional, para tentar encontrar, né, ideias, fontes, escritos que possam falar que se de fato Jesus historicamente existiu ou não. Porque hoje, no campo acadêmico secular não religioso, tá? Mas no campo acadêmico secular, eles fazem essa diferença, tá? Eles separam o Jesus histórico do Cristo da fé. E tem até teólogos aí, liberais, é claro, teólogos liberais, que eles não defendem a ideia de um Jesus histórico, tá? Eles trabalham o Cristo da fé, porque isso aí para eles não tem negociação, mas o Cristo histórico, que é aquele... O que é o Cristo histórico? É aquele Cristo que ele se fez presente na história, tá bom? Então, a sua obra, os seus milagres, a sua pregação, tudo o que ele fez está dentro da história da humanidade. Assim como, por exemplo, está a história de D. Pedro I, né, que gritou às margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Assim como os navegadores, né, chegaram aqui no Brasil, e tantos outros fatos históricos que aconteceram no passado e foram narrados, escritos, e hoje eles são contados, recontados, ensinados. Também nós acreditamos que Jesus também deixou suas pegadas na história da raça humana. Ele fala aqui: a busca moderna, lançada nos primeiros anos do iluminismo, assumiu assim como a igreja que havia um Jesus real. Para Hermann Samuel Reimarus, pai da busca do século XVIII, o projeto tinha um objetivo simples. E claro, qual era o objetivo? Esse Reimarus, que é o que vai começar, era o seguinte: determinar quem Jesus realmente era e o que ele realmente fez. Veja a ideia deles. Entender quem de fato Jesus era, tá bom? E o que realmente fez. Aí você deve dizer: mas eles não liam a Bíblia. Pois é, gente. Tinha a Bíblia, mas a questão é que eles não confiavam no texto bíblico, porque na opinião desse pessoal, a Bíblia ela está deturpada. Em que sentido que ela está deturpada? No sentido que ela foi escrita por pessoas com uma certa fé, com uma certa crença e com uma certa ideia de propagar o cristianismo. A parte da fé, tá bom? Isso é verdade mesmo, porque os homens que escreveram a Bíblia, eles eram discípulos, eles eram escolhidos por Deus e exerciam mesmo sua fé, tá bom? Agora, se eles tinham a ideia de propagar o cristianismo ou reafirmar o cristianismo, aí já é uma outra discussão, aqui é um outro ponto, tá bom? Em vez disso, os estudos modernos geralmente distinguem muitos Jesus diferentes. O que ele quer dizer aqui? Com esses estudos modernos, porque no início a ideia era essa, só que isso vai avançando. Lembra que eu falei no início da aula? Jesus para algumas pessoas é bênção, mas para outros ele acaba sendo o quê? Maldição. Maldição no sentido o quê? Que eles não conseguem entender. Porque eles descartam logo a Bíblia, descartam logo a questão da fé. É por isso que essa ideia do estudo do Jesus histórico dentro da igreja não é muito falado, porque isso aqui é um assunto que, querendo ou não, ele mexe com o intelecto, mexe com a fé de muita gente. Ele vai citar aqui também um outro autor, que é o Mark Knight, num artigo que ele escreveu, que é Cristianismo Hoje. Ele diz o seguinte sobre o assunto, faz uma distinção entre o Jesus. Olha o que ele vai dizer aqui, esse Mark Knight. Para ele existia Jesus judeu, Jesus canônico, Jesus como o agente da redenção de Deus e o Jesus ortodoxo. Esse cara vai estudar, ele vai, nessa questão do estudo do Jesus histórico, ele vai trabalhar 4 tipos de Jesus. Para vocês verem como é que são as coisas. Qual é o primeiro? Ele vai falar aqui, o Jesus judeu. Quem seria esse Jesus? Segundo ele, o Jesus judeu é aquele que Pilato crucificou. Esse seria o Jesus judeu. Qual seria o Jesus canônico? O Jesus canônico é aquele que os evangelhos falam dele, tá? Esse seria o Jesus canônico. E qual seria o Jesus como agente da redenção, né? Perdão, gente, aqui são 3 Jesus na verdade, tá bom? O Jesus canônico é o mesmo também que a gente pode chamar como aquele que os evangelhos falam, que fala também dele como redentor da humanidade. E tem o Jesus ortodoxo, né? Que é a segunda pessoa da Trindade.
tá bom? Esse Jesus aqui, ortodoxo, ele vai dizer que ele é sustentado pelos dogmas. Aí sim, vem um quarto que eu não falei, vem o Jesus histórico, aonde ele vai falar aqui com relação ao último deles, Mark Knatt da seguinte definição, tá bom? Veja que ele não crê no Jesus da Bíblia, como a Bíblia está falando, mas ele crê que existem aí 4 tipos de Jesus. Aquele que é um Jesus trabalhado pela Bíblia, tá? Aquele que os evangelhos contam. Aquele Jesus que foi crucificado por Pôncio Pilato, tá bom? Aquele Jesus que é mais ortodoxo, que é, na verdade, o resultado dos concílios, dos credos, a forma como os credos contaram, falaram e decretaram sobre ele, e o Jesus histórico. O que seria o Jesus histórico? Segundo ele, é o Jesus que os estudiosos reconstruíram com base em métodos históricos. Contra os retratos, viu? Olha o que ele vai falar aqui, contra os retratos canônicos de Jesus nos evangelhos do Novo Testamento e contra o Jesus ortodoxo. Veja que esses caras aqui, eles vão analisar de uma forma crítica, né? Eles vão usar aqui a crítica, tá bom? Por isso não é interessante para eles estudar um Jesus do ponto de vista dos evangelhos e muito menos estudar um Jesus do ponto de vista dos ensinamentos, das doutrinas ortodoxas. O Jesus histórico é mais parecido com o Jesus judeu do que com o Jesus canônico ou Jesus ortodoxo. Veja que a ideia mesmo aqui é desconstruir completamente, tá bom? A ideia de Jesus. É por isso que hoje a gente vê na internet centenas de pessoas gravando vídeos negando a existência de Jesus. Pode observar, tem muita coisa na internet. Pessoas negam a existência de Jesus. Por quê? Com base nesses estudos desses carinhas aí, que claramente não acreditam em Bíblia, não creem em Bíblia, eles acabam destruindo completamente a imagem de Jesus. Mas na lição ainda tem um outro cara aqui que a lição vai citar. No século XX, um ex-ateu irlandês, né, chamado de Clive Staples Lewis, né, proferindo uma série de palestras pela rádio aos seus conterrâneos por ocasião da Segunda Grande Guerra. Esse cara aqui é muito famoso, hein? Desafiou seus ouvintes a pensar acerca de Jesus e das suas declarações. Ele vai dizer o seguinte: tem 3 opções aqui sobre Jesus. São elas: Jesus era um louco, Jesus era um mentiroso ou Jesus era Deus. Então, veja que ele vai levantar essa questão e aí a gente pode pensar, mas esse pessoal não tinha Bíblia? Volto a dizer, tinha Bíblia. Mas a Bíblia está em um processo de julgamento, eles estão julgando, eles estão testando, estão criticando a Bíblia. Então, Jesus, por onde é que nós conhecemos Jesus? Né? Pela Bíblia? Pois é. Então, se a Bíblia não... Por isso que uma coisa vai puxando a outra, tá? Se a Bíblia não tem valor histórico, gente, se ela não tem valor como um documento, então tudo que está escrito nela, tudo que contém nela, não passa de mentira, de lenda, de fábulas, né? De historinhas com a letra E, tá bom? Então vamos lá, a lição vai trabalhar o seguinte aqui nesse ponto. Jesus era um louco? Claro que não. Ele vai até falar aqui que as crianças, as pessoas gostavam de estar perto de Jesus. Jesus, em nenhum momento, a gente vai perceber isso nos relatos dos evangelhos, Jesus com algum surtando, com loucura, não. Ele era uma pessoa sensata. Então, e outra coisa, como a própria lição fala, se ele fosse louco, né? Se ele fosse louco, ele não teria feito o que ele fez, tá bom? Mas ele estava certo, ele tinha convicção, tá? E foi até o final da sua jornada, ok? O segundo, ele era um mentiroso? Bem, seria muito estranho, como ele fala aqui, Jesus ser mentiroso, porque existia muita gente mesmo, que acreditava em Jesus, que confiava nas palavras de Jesus, e mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, eles continuaram crendo em Jesus. Você pode ver que Pedro morreu, João, todos os apóstolos morreram martirizados. E a pergunta, como diz um certo livro, um pequeno livro que eu tenho lá em casa, né, da editora Betânia, Mais que um Carpinteiro,
de Josh McDowell, um livro muito top também, cara, pequenininho, de apologética, tá bom? Seria interessante. Olha, professor, eu vou dar uma dica para vocês têm que ler, tá? Tem uns materiais que eu tenho que falar para vocês aqui, vocês têm que ler. Tem aqui meu curso aí, que eu estou dando para vocês aí de introdução à teologia. É bom que assistam, vejam as dicas dos livros. Na próxima aula aí que eu vou dar de teologia, abrindo aqui um parênteses, eu vou mostrar algo mais sistemático. Você tem que comprar livro, tem que ler. Porque o professor que não lê também, ele fica raso, muito raso. Então, nesse livro, ele tem um capítulo que ele fala assim, quem morreria por uma mentira? Pense comigo, tanto de gente que morreu ao longo da história da igreja. Até hoje tem gente que morre. Porque tem todas essas... Aí alguém diz, é porque a mente foi feita uma lavagem cerebral. Poxa, mas será que não teve ninguém, nenhuma pessoa em sangue? Eu sei que tem gente que a religião tem poder, que a religião tem essa capacidade mesmo de fazer lavagem cerebral na cabeça de muita gente. Mas, gente, sempre tem alguém que se desperta, né? Sempre tem alguém que... não é por aí. E o que nós podemos observar é que ao longo da história da igreja, muitas pessoas morreram por causa de Jesus. Então, que mentiroso é esse, né? Que mentira é essa, né? E por último, Jesus era Deus? Sim, já falei isso. Jesus não era, Jesus é Deus, tá bom? Então, quando ele perguntou para o pessoal, né, sobre isso, no caso dos discípulos, o que é que dizem que eu sou? Aí falaram tanta coisa, e ele volta a palavra para os seus discípulos. E vocês? O que vocês acham de mim? Eles vai e Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja que as outras pessoas não conseguiram entender Jesus, não conseguiram entender ele, porque eles não eram discípulos. E, gente, não é diferente hoje. Há uma diferença entre quem é discípulo e aqueles que apenas andam atrás de Jesus, que seguem Jesus mais distante. O discípulo ele tem uma visão completamente diferente, tá bom? Além do mais, ele vai falar aqui de textos onde Jesus, em suas curas, ele foi muito taxativo, como por exemplo a cura aqui do paralítico, né, em Mateus 9, do 1 ao 8, quando ele foi interrogado por fariseus por que ele estava curando no sábado, que era proibido fazer aquilo no sábado. E Jesus falou para eles, entendeu? Que será mais fácil ele curar ou perdoar os pecados. E eles pegaram, ficaram assim, e Jesus vai e manifesta a sua autoridade divina. Para que você saiba que o Filho do Homem, tal, tem poder no céu e da terra. Eles levanta e anda, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, ele cura e perdoa os pecados daquele homem. Então Jesus é Deus. Por isso que eu falei, se Jesus ele era só homem, nós vamos ter uma dificuldade. Como é que esse homem vai nos perdoar? Porque, gente, qualquer pessoa poderia morrer. É claro que ninguém ia querer dar sua vida. Mas porque a gente sabe que no Antigo Testamento já tinha homens como o sacerdote, sumo sacerdote, que eles levavam ofertas de sacrifício de animais vivos pelo povo. Então, se Jesus era só homem, então não precisava ter vindo à terra, morrer numa cruz, nada disso. Mas ele não é só homem, Jesus é homem e Deus. Ok, gente? Para fechar a nossa lição, tá bom? Uma lição muito top, muito legal, né? O terceiro tópico fala, por que Jesus é único? Tem alguém que pode se comparar com Jesus? Claro que não. Primeiro, só ele pode nos trazer a salvação e nos transformar. Tá bom? É aquilo que eu acabei de falar. Só quem pode, de fato, mudar a tua vida, te transformar, mudar a tua história, é Jesus. Não adianta a gente pensar que existe outro caminho. Ele foi bem taxativo com relação a isso, não foi? Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o alfa e o ômega. Não existe. Só ele pode te salvar. E por último, segundo o subtópico, fala, só ele nos concede seu santo Espírito. Jesus sabia que a nossa luta neste mundo contra o pecado e contra as forças espirituais da maldade não seria fácil. Seria necessário um poder para resistir às tentações e ao pecado. Ou seja, ele foi assunto ao céu, mas ele nos deixou aí o seu Santo Espírito para viver conosco. Ok, gente? Então, lição de domingo vai falar sobre Jesus,
tá bom? Começa essa abordagem perguntando para a turma, começa, gente, para vocês, quem é Jesus? O que é que Jesus significa? É muito importante. Você vai perceber que algumas respostas, elas vão ser bem rasas, né? Bem fora de padrão bíblico, tá bom? Então pensa nisso, fica com Deus, até a próxima. E você que é pastor que nos assiste, eu vou deixar logo aqui um feliz dia do pastor, porque domingo é dia do pastor, né, gente? Então, você aí da igreja, dê um abraço no seu pastor, cumprimente, tá bom? Honre seu pastor, aí em 1 Timóteo, não lembro agora, eu sou péssimo em memorizar versículo assim, mas lá em Timóteo está escrito, né, que o pastor, né, todo mundo deve receber honra e tal, mas o presbítero, né, o ministro, ele é digno de dupla honra, tá bom? Então, abraça seu pastor, se você puder comprar um presente, compra um presente. Enfim, falar alguma coisa, acho que ele merece, é só uma vez por ano. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham aprendido mais um pouco, tá? Essas pequenas informações. Então, como eu sempre peço, curte o vídeo, compartilha, tá bom? Nosso canal tá crescendo devagarzinho, mas tá crescendo. E eu agradeço mesmo, tá bom? A todos que têm nos seguido, têm nos apoiado. Então, eu peço em nome de Jesus, você continue, sabe? Espalhe esse vídeo e pede lá pra galera seguir a gente, tá bom? Se inscrever no nosso canal, @resplandes1980, tá bom? É isso aí, fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.